Pronto, bom dia. Oi, bom dia. Tá. Hoje vamos começar a aula sobre relações intermaxilares. E vamos lembrar algumas coisas que vocês já viram em unidades anteriores e mesmo na nossa aula. Há dois momentos onde você vai ter que realizar o procedimento de montagem articulador. Tá? Em toda a reabilitação, há dois momentos nos quais você vai ter que realizar montagem articulador. A primeira será no momento de realizar a análise, o diagnóstico do caso, né? Você vai montar os modelos de estudo, né, em articulador. Então, no primeiro momento poderia ser no diagnóstico, que te ajuda a fazer planejamento e elaboração do plano de tratamento. Então, no primeiro momento, você vai montar os modelos de estudo, né? Por exemplo, você precisa, por exemplo, fazer uma única coroa, né? Uma coroa unitária, no molar superior, por exemplo. Você está na parte da dentística, né? Então, você precisa montar os modelos em articulador para visualizar o espaço disponível para aquela coroa, para ver se há alguma interferência na oclusão, algum contato prematuro. Para fazer uma análise da oclusão, você precisa montar em articulador os modelos de estudo. Isso também serve para você fazer um provisório, por exemplo, né? Você está na fase de análise, né? Você vai pegar seus modelos de estudo e você vai, a partir de aí, criar, você vai ter um diagnóstico, elaborar um plano de tratamento e execução. Você vai fazer toda essa sequência, tá? A característica principal nesse momento é você saber como você vai fazer a relação intermaxilar daquele paciente. A maxila você leva para o articulador através do uso do arco facial. Não é? Isso na prótese total, na dentística, na prótese fixa, na removível. Você vai usar o arco facial para levar o modelo da maxila para o articulador. Onde vem a questão é como você vai relacionar o modelo inferior ao modelo superior, né? Vem essa dúvida, né? Você tem duas possibilidades aqui. Montar o modelo inferior em máxima intercuspidação, né? Ou em relação central. Você tem duas possibilidades, tá? Vamos colocar desse lado aqui. Você pode montar um modelo inferior em máxima intercuspidação ou na relação central. Tem essas duas características. Como você sabe se vai montar em máxima intercuspidação ou em relação central? Como você decide isso? Alguém lembra disso? Como? Paciente sintomático você vai montar em relação central, certo? E paciente assintomático, não tem nada, você monta na máxima intercuspidação, certo? Esse é um dos princípios, tá? Não é o único, mas um dos princípios que vai nortear a forma como você vai relacionar o modelo inferior, tá? Ou em máxima intercuspidação ou relação central. Se o paciente está assintomático, você pode trabalhar na MIC, na máxima intercuspidação, que não dá problema, tá? Você não vai mudar isso do paciente, ele está sintomático. Se ele estiver com sintomatologia, você vai precisar montar um modelo inferior em relação central com o objetivo de ter diagnóstico, de você identificar, né, você começar a pesquisar o caso, tá? Para poder visualizar, tentar entender o que está acontecendo com o paciente. Então, por causa do diagnóstico que precisa ser feito, você vai montar um modelo inferior em relação central. Tá. Aí vem outra dúvida agora. Quando o paciente é dentado, tipo vocês, maxila dentada e mandíbula dentada, se vocês perderem, por exemplo, a unidade 26, por exemplo,
o arco todo está dentado praticamente, né? Vocês perderam, não, vamos dizer que vocês vão ter que reabilitar a unidade 26, tem uma ampla perda da coroa do 26. Mas seu modelo está estável. Se você confronta o modelo superior com o inferior, ele está estável. Que por mais que você tenha tido uma perda grande de uma unidade, o modelo ainda é estável se confrontado contra o outro. E se o paciente, por exemplo, está assintomático, uma vez que você já montou o modelo superior, você pode unicamente confrontar o inferior. E você está montando em máxima de conspiração. O paciente é assintomático. Tudo bem? Até aí não dá problema. Conforme você vai perdendo estrutura coronária, e dependendo da posição dessa perda, o modelo já pode se tornar instável para isso. Por exemplo, imagine um modelo da maxila, onde você tem, por exemplo, toda a parte dentada, tá? Um modelo da maxila, todo dentado, só que você tem um modelo mandibular agora, que é extremidade livre, posterior, bilateral. O modelo superior você consegue montar com arco facial, você fixou, não dá problema, ok. Agora você tem um caso onde você precisa montar um modelo inferior para o articulador, só que não dá para confrontar. Por quê? Porque não tem um componente posterior que dê estabilidade ao modelo. Tudo bem? Tá? E vamos analisar este caso inicialmente pensando que o paciente está assintomático, certo? Assintomático, não tem nada. A pergunta é, como você monta o inferior? Em que relação você vai montar? Está assintomático. Miki, tudo bem? Está assintomático. Então a gente, nada tira a possibilidade de você montá-lo em relação central, tá? Mas o protocolo te manda a você montar em MIC. Se não tiver nenhuma alteração, não tem por que montar em RC. Tudo bem? Tá? Não que você não possa fazer, você pode fazer. Tá? Mas o protocolo te manda a montar em MIC, por causa de que o paciente está assintomático. Só que a gente sabe que se o modelo fosse dentado anterior e posterior, teria estabilidade para confrontar modelo com modelo. Só que agora você não tem. Aí a pergunta é, como você vai montar esse modelo inferior, como você vai confrontá-lo com o superior? Disso se trata a aula de hoje. Como você confronta um modelo inferior que não é estável para fixá-lo unicamente. Mas aí no caso, ele não estaria instável e além da DVO também estaria por causa da ausência dos posteriores? Como? Por conta da ausência dos posteriores, não pode alterar a DVO do paciente, aí seria também... Não, a gente ainda não está entrando nisso. A gente vai entrar nisso. Estamos indo do mais simples para o mais, vamos dizer assim, complexo. A DVO não necessariamente se altera. Tá? Você precisa ter, pelas pesquisas você vê que unicamente tendo dois dentes de contato, dois antagonistas, você mantém dimensão. Tá? Não necessariamente quer dizer que haja uma alteração de dimensão vertical, mas a gente vai explicar isso já já. É suficiente que você tenha, por exemplo, dois caninos, superior e inferior, e o resto você não tem. E isso mantém a dimensão. Tudo bem? Tá? Então, não necessariamente a gente associa uma diminuição de dimensão nessa condição, tá? Mas a gente vai chegar nisso já. Como eu monto isso daqui? Como eu posso montar o inferior, já que eu não tenho estabilidade? Como monto o modelo inferior de um paciente edêntulo bimaxilar? O que eu uso? Porque eu tenho dois modelos edêntulos soltos que eu preciso confrontar. Como eu faço isso na prótese total? Eu crio um dispositivo que é o plano de orientação. Lembra disso? Eu faço uma base de prova, coloco uma quantidade de cera, determino um plano de cera, e usando esse plano de orientação eu monto um articulador. Lembra disso? Tá. A mesma situação vai acontecer aqui. Você tem uma condição de uma classe 1 de Kennedy inferior, só que você precisa confrontar com o superior. E você não tem como. Então o que você vai fazer? Você tem na parte... Você vai ter visto de perfil o modelo superior. Vamos fazer isso aqui rápido para não demorar muito. Tá? Você tem um modelo superior que já está montado no articulador.
E você tem a condição agora de um caso onde você tem extremidade livre. Tudo bem? Você tem que confrontar agora o modelo inferior contra o superior. Só que se você conseguir encostar, talvez o incisivo inferior na área palatal dos superiores. Só que aqui o modelo balança, ou ele se intrui ou ele se afasta, né? Esse é o problema. Então você precisa determinar uma relação intermaxilar. Para isso, você vai criar um plano de cera. Na verdade, um plano de orientação. E esse plano de orientação, ele segue os princípios da prótese total. Você vai ter uma base de prova de resina acrílica e em cima dele você cria um colete de cera. Só que ele não é completo como na prótese total, ele é parcial. Parcial significa que ele vai ocupar o espaço onde não tem dente. Tudo bem? Então, visto desde oclusal, você teria a base de resina acrílica aqui, certo? A base de resina acrílica aqui, mais ou menos nesse formato, tá? E por cima dele, você teria o plano de cera. Tudo bem? Deu para entender agora? Na verdade, não é mais do que um plano de orientação de prótese total, só que ele não é completo, ele é parcial. Então, eu tenho um plano de orientação parcial. O que significa isso? Que eu tenho uma base de prova parcial, que vai ocupar unicamente os espaços das áreas edêntulas, né? E vai ter um conector em área anterior para unir ambos lados, como se fosse uma barra lingual de resina acrílica, né? E nos lados edêntulos você vai ter pedaços de cera, né? De cera 7. E essa cera 7 vai simular a posição dos dentes. Tudo bem? Esse plano de cera vai simular a posição dos dentes. Por exemplo, se eu tenho essa condição aqui, né, essa condição aqui, o plano de cera, ele deve acompanhar mais ou menos o que seria o plano de oclusão do paciente. Tudo bem? Então eu não posso fazer uma cera muito alta, nem uma cera muito baixa. Pensando que não há nenhuma alteração de dimensão vertical aqui, o que você vai fazer? Simplesmente pedir para o paciente fechar. Você vai usar esse plano de cera, você vai colocar na boca do paciente e você vai pedir para ele fechar. E ele vai morder em cima do plano de orientação parcial que você tem. Tá? Então você confecciona uma base de prova, um plano de cera nas dimensões corretas e depois você tira isso aqui e coloca no paciente. E você vai pedir para ele morder. Qual vai ser o stop de parada da dimensão dele, o toque de dente anterior? Porque ele não perdeu dimensão, ele não teve alteração de dimensão. Por quê? Porque ele tem dente na área anterior. Então, o toque do dente anterior dele vai fazer com que você mantenha a dimensão vertical da oclusão. Tudo bem? Mais ou menos? Vamos de novo. Ó, eu, por exemplo, imagine eu que estou aqui. Eu tenho minha maxila completa e eu não tenho de canino para trás. Alguém pode dizer que eu perdi ou alterei minha dimensão vertical? Não. Por quê? Porque eu tenho toque anterior. Eu posso perder os caninos e mantenho minha dimensão. Eu posso perder os caninos e os laterais e mantenho minha dimensão. Eu posso perder canino, canino, lateral, lateral, central e deixar só um central inferior e manter a dimensão. Não perdi, não alterei minha dimensão. Tudo bem? Tá? Então é muito mais fácil você determinar uma relação maxilomandibular quando o paciente tem toque dental, porque essa é a tua referência. Então, no caso de eu ser esse paciente aqui, eu colocaria essa base de prova com plano de cera na minha boca e eu morderia. O que vai acontecer? Os dentes superiores vão marcar a cera. Vão deixar marcas, não é isso? Então você tem uma relação intermaxilar agora através das marcas de mordida que foram deixadas no plano inferior, no plano de cera inferior. Isso é um registro intermaxilar em máxima intercuspiração. A única coisa que você fez é criar um dispositivo na área edêntula para que o paciente morda.
E até onde vai morder? Até criar o contato dos dentes que ele tem. Isso é uma forma bem simples de fazer registro intermaxilar, porque o paciente não teve alteração de dimensão. Tudo bem? Porque ele ainda preserva alguns dentes na boca. E esses poucos que ficaram ainda têm contato entre si. Tudo bem? Então, não necessariamente a perda de estrutura dentária te leva a uma, não necessariamente te leva a uma condição de alteração de dimensão. Porque você pode ter um único par de dentes antagonistas e tocando entre si, e isso é suficiente para manter a dimensão. Vamos lá. Professor, e se caso for uma classe 4? Tá, se for classe 4, na verdade é o seguinte, não muda. Por quê? Se a classe 4 seria assim, você tem canino, os dentes posteriores, o espaço dêntulo, né? O que vai manter a dimensão aqui? Os dentes posteriores. Isso que mantém a dimensão. Você vai ter o espaço dêntulo na área anterior. E aqui você vai ter que fazer o quê? Se você tiver, aqui é diferente, se você tiver essa bateria posterior que se estabiliza no contato de modelo com modelo, talvez não precise fazer uma base de prova e plano de cera para registrar. Porque, por exemplo, de canino para trás, você tem uma relação de contato aqui estável. E de canino para trás, tem outra relação de contato estável aqui. Então você consegue confrontar o modelo desde que ele seja feito em MIC. Tudo bem? Tá? Você pode fazer o plano de cera? Pode. Vai influenciar no teu registro? Provavelmente não. Desde que a área posterior consiga estabilizar. Certo? Diferente seria se eu tivesse, por exemplo, uma classe 4 nessa condição. Isso também é uma classe 4. Só que agora, como você vai confrontar um modelo? Porque ele encaixa atrás, mas desloca na frente. Agora sim, você precisa criar um dispositivo, uma base de resina acrílica, sobre o qual você vai criar um plano de cera. Na verdade, o plano de cera, ele vai substituir os dentes. Ele vai substituir a posição de dente. E agora sim, o que você vai fazer aqui? Você pega esse plano de cera, coloca na boca do paciente e você pede para ele morder. Provavelmente, os posteriores vão dar oclusão. E uma vez que tem oclusão, você não consegue alterar mais a dimensão. Então, o paciente com dois dentes posteriores, mas com seu devido antagonista, ele mantém a dimensão. Porque mesmo que você queira apertar muito, não diminui. Por quê? Porque tem o dente antagonista atrás. Deu para entender isso? Tá? Então, o registro, a conformação do plano de cera e a base de acrílico, ela é necessária quando você não tem estabilidade do modelo. Certo? A conformação do plano de orientação parcial é necessária quando você não tem estabilidade do modelo. E ela não depende de MIC ou RC. Tudo bem? Ela independe disso. É a base de prova e o plano de cera, eles são necessários quando você precisa estabilidade para confrontar o modelo inferior contra o superior ou superior contra inferior. Mas ele independe se for relação central ou MIC, não depende. Isso somente é uma ajuda para você poder confrontar o modelo. Tudo bem? Como eu mostrei para você, numa classe 4 pequena talvez não seja necessário, mas numa classe 4 ampla talvez seja necessário. Então não vai ser unicamente os anteriores que vão na ADVO, né? Não. Que vão manter. Não. Você pode ter dois molares aqui, só desse lado, e você mantém a dimensão vertical. Certo? Você pode ter dois incisivos aqui, mantém a dimensão. Você pode, às vezes, isso é muito clínico, o paciente ele pode ter perdido todos os dentes, tá? E ele pode manter a dimensão vertical como um todo.
mas a de oclusão você não tem como determinar. Então depende do que eu estou querendo localizar ou encontrar. Se a gente falar de dimensão vertical, tema o nome sozinho, geral, o paciente pode manter uma dimensão vertical, porque ela é comandada através de contração de musculatura. Isso é uma coisa diferente do que a gente está conversando aqui, que é dimensão vertical de oclusão. Não se confunda, são duas coisas bem diferentes. Se a gente perguntar, professor, a dimensão vertical de oclusão, ela pode se manter sem dente? Pode, porque ela depende, dimensão vertical como um todo, não depende unicamente do toque dental, ela depende de contração de musculatura. Não, dimensão vertical como um todo. Ela depende da dimensão da contração de musculatura. Ela depende muito mais do sistema neuromuscular. Mas se a gente estiver falando de dimensão vertical de oclusão, ela depende do toque de dente. Aí é diferente. Tá? São coisas bem diferentes. Então, no momento de você ler pergunta na prova, entenda o que está sendo perguntado. Tá? São duas coisas bem diferentes, comandadas por normas bem diferentes. Tudo bem? Tudo bem, professor, mas nesse caso que o senhor disse, dos dois ovários de um lado só, a DVO ela se mantém com um toque só desses dentes? Sim, pode se manter. Se mantém. Se, por exemplo, se mesializados, bastante mesializados. Sim, ele pode se manter mesializado, mas ainda em contato. Sim. Entendamos dessa forma. Eu tenho agora fechando, eu tenho uma dimensão vertical de oclusão, certo? Tá? Agora tira todos os meus dentes e deixa só dois de um lado. Esses dois dentes eles podem mudar de posição, mas eles se mantêm em contato. O plano de oclusão deles pode estar alterado, mas ele mantém dimensão. Deu para entender isso? Mais ou menos. O plano, a dimensão vertical de oclusão, ela se mantém através de contato dental. Eu posso perder todos os meus dentes e só ter dois molares aqui atrás. Eles podem ficar na posição correta, axialmente ao rebordo alveolar, ou eles podem mesializar. A gente não sabe se isso vai acontecer. A gente não sabe. Não é condição única que se você tem dois dentes ou poucos dentes na boca, eles vão mudar sua posição. Isso não é assim. Ele pode mudar ou não pode mudar. Tudo bem? Tá. Dentro da mudança que ocorre, esses dentes podem mesializar ou mesioangular e mesmo assim eles manter a dimensão vertical. Só que eles estão fora do plano, mas eles mantêm a dimensão. Sim? Tá? Qual é a definição de estabilidade oclusal? Estabilidade oclusal é o seguinte: existem duas formas de entender a oclusão. Uma oclusão dinâmica e uma oclusão estática, certo? Duas formas de entender a oclusão, uma oclusão estática e uma oclusão dinâmica. A oclusão dinâmica é aquela onde a mandíbula se movimenta sobre seu antagonista, sobre o dente da maxila, e cria um guia anterior, cria uma lateralidade. Essas são relações oclusais dinâmicas de movimento, certo? Quando a gente fala de equilíbrio, né, de contato, o que você precisa entender? De que os dentes inferiores eles vão se relacionar através do toque dental com os seus antagonistas através de pontos de contato. Então, por exemplo, só em forma de exemplo, se você tem 6 contatos do lado esquerdo, você tem que ter 6 contatos do lado direito. Só que aqui é assim, você tem 6 contatos desse lado bem distribuídos, certo? 6 bem distribuídos. E desse lado você tem os 6 contatos todos juntinhos. Isso não significa equilíbrio oclusal, porque não está em relação ao número de contatos, e sim a forma como eles estão distribuídos também. Isso é equilíbrio. Tudo bem? Tá? Então entenda-se dessa forma. Tá? Equilíbrio oclusal significa que você tem que ter uma distribuição uniforme dos contatos oclusais bem distribuídos. Então vamos pensar grosseiramente. Se você tem, por exemplo, o canino tocando com seu antagonista aqui, tem que ter na contralateral o canino com seu antagonista tocando aqui. Se você tem o primeiro pré tocando com seu antagonista, você tem que ter na mesma distribuição o pré.
E assim você tem contatos simultâneos, bilaterais e bem distribuídos. De nada serve você ter 6 contatos juntos aqui e ter 6 bem distribuídos aqui, porque isso não é equilíbrio. Você está sobrecarregando a área onde está a maior quantidade dos contatos. Por isso que ocorre o problema, porque não há distribuição de contato. Tá? Isso é equilíbrio. Equilíbrio não significa unicamente você ter 5 de um lado, 5 do outro. Significa que esses 5 têm que estar bem distribuídos. Certo? Tá. Então você tem essa condição aqui, vamos voltar ao assunto, de ter, por exemplo, a necessidade de usar uma base de prova em plano de cera para confrontar esse modelo inferior com o superior. Então você teria uma situação diferente aqui. Você teria um modelo, um molar aqui, um modelo, e você teria uma base de resina acrílica com um plano de cera. E agora sim, você pede para o paciente morder, né? Só que até onde ele vai morder isso aqui? Quanto essas cúspides vão perfurar o plano de cera? Vão perfurar a cera até que esse molar encoste com esse. Máxima intercuspidação, abertura e fechamento. E agora sim você tem uma relação intermaxilar. O registro de mordida em cima do plano de cera é o registro intermaxilar da relação, nesse caso, do modelo inferior contra o antagonista. Tudo bem? Isso no caso da máxima intercuspidação. Então, o plano de cera é um dispositivo que te ajuda a montar um modelo superior ou inferior contra seu antagonista desde que o modelo não tenha estabilidade. E a gente fala de estabilidade de contato. Você não consegue confrontar um contra o outro. Para que tenha estabilidade, você precisa ter um contato anterior e 2 posteriores no mínimo. Triângulo. Certo? Para você ter estabilidade, você precisa ter um contato anterior e 2 posteriores. Isso é o mínimo para você ter estabilidade. Então, quando você for montar um modelo, você tem que visualizar no seu modelo inferior e superior que exista um contato anterior e 2 posteriores no mínimo para poder montá-lo em máxima intercuspidação. No mínimo. Tendo isso, você consegue confrontar e não há necessidade, provavelmente, de ter que usar uma base de prova e um plano de cera. Tá? Desde que você tenha essa condição. Tudo bem? Tá. Agora vamos na outra condição. RC. Tá. Na máxima intercuspidação, tá? Você tem máximo contato. O próprio nome diz, máxima intercuspidação. Tá? Tem máximo contato. Isso significa equilíbrio também. Tá? Por isso que o paciente, nessa condição de estar em MIC, ele pode não ter nenhum problema. Embora seja uma posição fora da relação central. Né? Então, existe agora a possibilidade de você ter que montar o modelo inferior em relação central. Para isso acontecer, você tem que ter a necessidade de ter que montar em RC. Qual seria a necessidade? Paciente sintomático, dor muscular, plano de oclusão errado, interferências, tudo aquilo que te leva a uma condição de diagnóstico. Você precisa encontrar, por exemplo, facetas de desgaste, a bifração, todas as alterações locais sobre o dente, contato prematuro, trauma de primário, trauma secundário de oclusão, interferência, contato prematuro, sensibilidade clínica ter sido constatada através de exame de percussão em cima do dente, tudo aquele desarranjo, né, que te leva a pensar que há uma necessidade de diagnóstico. Então aí sim você pensa, caramba, eu tenho que montar um modelo inferior em relação central, tá? Só que agora é o seguinte, você não vai confrontar modelo com modelo. Por quê? Porque a máxima intercuspidação é uma posição anterior à RC. Todo mundo entende isso? A máxima intercuspidação é uma posição anterior à RC.
Tá? Isso é princípio básico. A máxima intercuspiração é uma posição anterior à RC. Então você agora precisa relacionar um modelo inferior para uma condição de RC. A relação central é uma condição que não depende do toque dental. Isso a gente sabe. É uma posição meramente articular. Então eu preciso agora usar algum tipo de técnica para poder capturar essa relação central. Aí eu pergunto para vocês, quais são as técnicas mais conhecidas para a determinação da RC? Giga de Lúcia é um deles, né? Giga de Lucia ou de Lúcia, o que mais? Desprogramador de NIF. O que mais? Tem mais? Tiras de long. E aí vai. Tiras de long, manipulação unimanual, manipulação bilateral. Existem umas 7, 8, 9 formas diferentes de fazer a captura da relação central. Técnica da deglutição. O que nós usamos aqui? O Giga de Lúcia, o desprogramador de NIF e a técnica da deglutição, tá? São 3 técnicas que a gente usa bastante aqui. Eu diria mais do que o desprogramador de NIF e a técnica de deglutição, que se usa na prótese total, tá? Você tem várias formas. Agora você tem que escolher uma dessas para você poder capturar a relação intermaxilar em RC, tá? Quando o paciente é dentado, você usa dentado no segmento antero superior e antero inferior. Você pode usar o dispositivo, o desprogramador de NIF para fazer a relação central, a captura da relação central. Qual é o princípio de funcionamento do dispositivo de NIF? Você vai criar uma desoclusão entre os arcos superior e inferior. Você cria uma desoclusão, um não contato entre os arcos, tá? E isso vai promover uma eliminação parcial, vai diminuindo, tá? A propriocepção dos dentes. A memória muscular ela vai diminuindo, vai desaparecendo. Porque a mandíbula está numa posição determinada, por exemplo, em máxima intercuspiração, porque há contração de musculatura. A contração de musculatura te leva para uma MIC. E essa MIC vai se manter através da contração de musculatura. Só que você não quer avaliar essa condição. Você quer avaliar a condição inicial, que seria a RC. Então, como é uma condição que não depende de dente, não pode ter toque. Esse é o princípio do desprogramador. Então, você, através da resina acrílica, que você acrescenta em área anterior, você elimina o toque de dente com dente. Então, a memória muscular que comanda para que a mandíbula se posicione na MIC começa a desaparecer. Porque ela só existe porque há toque de dente. Certo? Tá? Então, já que a MIC é uma posição anterior à RC, quando você começa a encontrar a RC, a mandíbula faz uma ligeira retrusiva. Certo? A posição de MIC é uma posição anterior e a posição de RC é uma posição posterior, aqui anterior e aqui posterior. Tá? Então, quando você elimina a memória muscular, que faz com que a mandíbula fique na máxima intercuspiração, a mandíbula dá uma ligeira retrusiva. Tá? Ela vai para trás um pouco. Por quê? Porque você está eliminando o contato. Aquilo que vai fazer com que a musculatura se contraia e mantenha o dente inferior, a mandíbula, em posição de MIC. Você está anulando isso, porque não há toque. Esse é o princípio de funcionamento do desprogramador. Só que aqui tem o seguinte. Quando você vai fazer o desprogramador anterior, você precisa ter um espaçamento mínimo atrás. Esse espaçamento tem que ser o menor possível. Quanto? Aproximadamente 1 milímetro. Por que não pode ser menos do que isso?
Porque se o espaçamento posterior começar a diminuir muito, ele começa a ir para um patamar onde o contato efetivo pode ser visualizado. E isso que você não quer. Então, o componente posterior, a distância posterior, tem que ser a menor possível. Por quê? Porque se você deixar muito pequena essa distância, os dentes podem entrar em contato. Entrou em contato, a propriocepção se ativa novamente e a mandíbula vai para a mic novamente. Isso que você não quer. Então, o espaçamento tem que ser o menor possível, sem toque dental. Se você usa o desprogramador e deixa uma abertura posterior grande demais, acima de 3 milímetros, 4 milímetros, porque você deixou o platô do jig muito grosso, o que vai acontecer? O côndilo ele se desliza para anterior. E em vez de você analisar o desprogramador e querer capturar um registro intermaxilar em relação central, você vai ter um registro em protrusiva, início de protrusão. Por isso que o jig não pode ter muita espessura na sua área anterior, porque senão você abre muito a boca e o côndilo rota e se desliza para anterior, e não serve. A única forma de que isso sirva é que você tenha uma abertura mínima em área posterior. Para quê? Por quê? Porque o côndilo tem que girar sobre o seu próprio eixo. Só isso. E para que isso ocorra clinicamente, você deve ter uma abertura mínima, né, de 1 milímetro em área posterior. Claro que quanto menor for, melhor é. Só que quanto menor for, você se aproxima à condição em que você tenha toque. E aí também deve ser. Tá? Tudo bem? Tá? Todo mundo acompanhando isso? Isso quando você usa dispositivo anterior. Tá? Então, se você é dentado e você usa o desprogramador na boca, como vocês estão vendo aqui, né? Vamos pensar que o paciente é dentado. Você usa o desprogramador aqui e o espaçamento mínimo aqui é 1 milímetro. Ok. Conforme o paciente usa o desprogramador, se anula a propriocepção. Então se anula o comando muscular. E aí a mandíbula sozinha, ela vai começar a se aproximar a uma área de relação central. Tá? Isso pode acontecer em 5 minutos num paciente, pode acontecer em 10 minutos, pode acontecer numa semana, pode acontecer em 15 dias. Você não sabe. Por quê? Porque cada pessoa vai responder a esse dispositivo de forma diferente. Se você é um paciente que teve uma condição de interferência oclusal por mais de 30 anos, toda a sua musculatura está condicionada para isso. Não é um dispositivo em 5 minutos que vai te deixar zerado, vamos dizer assim. Pode ser que esse paciente demore muito mais tempo para ser levado para uma posição de relação central. Tudo bem? Pode ser que um paciente tenha tido uma interferência por causa de uma restauração alta que ele fez ontem e você anulando o contato, pode ser que esse paciente vá rápido para a relação central, porque o efeito disso foi um dia atrás, 2 dias atrás. Depende muito da condição do paciente. Na média, 15 dias é o suficiente para você fazer com que um paciente sintomático passe para uma posição de RC, em média. 10 para 15 dias, certo? Tá. Só que agora você tem um dispositivo aqui e tem um espaçamento aqui, não é? De aproximadamente 1 milímetro em área posterior. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar cera, um bloquinho de cera, de cera 7, e vai fazer com que o paciente morda essa cera. Tá? Morda a cera com o dispositivo na boca. Então você vai ter um registro de contato dental, tanto da parte superior quanto da inferior. Só que agora você tem um registro intermaxilar em RC. Não é um registro unicamente de abertura e fechamento, que seria o MIC, não é verdade? Aqui não, aqui você tem um registro de mordida em RC. Agora, esse registro tem que ser feito com um dispositivo na boca, porque ele garante que não haja toque de dente com dente. Agora você tem um registro.
O que você vai fazer na sequência? Você retira essa cera da boca do paciente, coloca no seu modelo superior que já está montado e confronta o antagonista. E agora sim você tem uma relação de contato em relação central, que é, em teoria, posterior à de máxima de conspiração. Tudo bem? Tá? Isso para lembrar mais ou menos o que a gente vai fazer hoje. A gente vai explicar hoje. Tá? Então eu tenho duas condições para fazer uma relação intermaxilar do arco inferior contra o superior. Uma condição de paciente sintomático, onde eu tenho necessidade de trabalhar em RC, e uma condição assintomática, onde eu posso usar o contato efetivo de máxima de conspiração, certo? E se meu modelo não tiver estabilidade, eu tenho que usar uma base de prova associada a um plano de cera. O conjunto se denomina plano de orientação para poder estabilizar os dois modelos. A confecção do plano de cera independe se o paciente está sintomático ou assintomático, independe disso. Certo? É uma coisa que fica bem clara. A confecção do plano de cera independe se o paciente é sintomático ou assintomático. Ele depende unicamente da necessidade de você estabilizar o modelo. São duas coisas bem diferentes. Tá? Dimensão vertical, ela pode se manter unicamente com 2 dentes na boca, desde que eles sejam antagonistas. Não necessariamente é uma diminuição de dimensão por causa disso. Mesmo havendo mesiangulação ou distalização desses dentes, não necessariamente há uma diminuição de dimensão por causa disso. Tá? Nesse caso, o que a gente pode encontrar é alteração do plano de oclusão. Só, mas com manutenção da DVO. Umas carinhas minhas tristes, vamos ver aqui. Posso ter uma ontologia bacana. Imagine o seguinte. Você tem um paciente e você tem molar aqui, enfim, nos dentes. E ele tem contato com o antagonista. Então ele, base de nariz aqui, você tem uma dimensão aqui. Ele pode perder esses daqui, ele pode perder esses daqui, ele pode perder todos, só deixar esses dois aqui. E aqui está o plano de oclusão. Continua mantendo a dimensão aqui. O que pode ocorrer? Esse dente daqui, o superior, ele pode ficar na posição, pode mesializar. Isso aqui também pode mesializar, só que ele pode mesializar e ficar assim. Tendo toque, mantém dimensão. Essa é a explicação. Não alterou. Por quê? Porque ainda tem toque. O plano de oclusão está errado, mas está mantendo a dimensão. É essa a explicação. Então, nesse momento, você vai montar a relação central aqui, desde que o paciente esteja sintomático. E se não tiver, imagine que essa posição seja assim e você tiver que montar um modelo. Como você monta? O paciente está sintomático, mas está com plano de oclusão inclinado. Assintomático. Por isso que é bacana. Ó. Perguntas desse tipo não tem prova, porque aí quebra todo mundo. Mas o entendimento é o seguinte. Ó. Imagine que você tem essa condição, certo? Tá. O paciente está assintomático. Então, a princípio, não há necessidade de você montar em RC. Não há. Só que nesse caso, você tem que avaliar outras coisas. Por exemplo, os suportes, esses 2 dentes, estão comprometidos periodontalmente?
Primeira coisa que você tem que pensar. Talvez sim, talvez não. Se estiver comprometido periodontalmente, até que ponto ele vai ficar na boca? Por quê? Porque se você começa a pensar que os dentes vão ser eliminados, exodonteados, né, retirados do arco, então agora isso aqui vai virar praticamente uma PT. E na PT você tem que montar o inferior em relação central. Então por causa disso você já faz a montagem em relação central. Não. Agora vamos pensar de que você não vai retirar esses dentes. E aí você começa a pensar assim, mas eu tenho que estabelecer um plano de oclusão. O plano de oclusão depende de RC? Não. Ele pode ser feito na MIC? Pode. Só que referência eu tenho para construir plano de oclusão aqui? As referências extraorais. Linha bipupilar, canto de boca, plano de Camper. E aí eu posso montar isso em máxima de cuspidação. E no plano de cera que eu crio aqui, no plano de orientação, eu ajusto ele e trabalho normal. Pode ser também. E esse é o nível de complexidade do sistema estomatognático quando você vai reabilitar. Você tem que ter uma decisão em cima disso. Mas essa discussão não cabe aqui na graduação, né? Essa discussão é para outro momento. Tudo bem? A gente chega num momento em dizer, o paciente está sintomático ou assintomático, tudo bem, é RC ou EMIC, pronto, acaba aí. A discussão que a gente está criando aqui nesse momento não chega no momento de ser avaliado aqui, porque não cabe esse momento, tudo bem? Tá? Então eu tenho essa condição, certo? Então eu posso usar essas formas de registro intermaxilar. Aqui só para mostrar o que eu preciso ter. Eu tenho dois momentos para fazer registro intermaxilar em prótese dentária. Um primeiro momento, onde eu preciso montar os modelos em articulador para diagnóstico, para estabelecimento do plano de tratamento, para avaliação. E um segundo momento para mandar fazer o trabalho propriamente dito. Você tem dois momentos para montar em articulador. Um para diagnóstico, planejamento e elaboração do plano de tratamento, análise oclusal, que pode ser ou não em MIC ou RC. E um segundo momento em que onde eu vou mandar o trabalho. Certo? Só que aqui a gente tem que pensar o seguinte. No segundo momento, quando eu vou fazer a determinação da relação intermaxilar, isso já deve ter sido definido no primeiro momento. Por exemplo, imagine que você tem um paciente, eu, por exemplo, está faltando primeiro molar inferior, tá? Eu quero fazer uma PPR, tá bom? Então, assim, aí vocês vão fazer a avaliação clínica em mim e eu sou assintomático. Diz, não, então o modelo do Chorres vai ser montado em articulador semi-ajustável, em máxima de cuspidação, abertura e fechamento. Por quê? Porque o arco antagonista, o inferior, tem estabilidade, não tem sintomatologia. Você confronta os dois modelos e pronto, e aí monta. Né? Aí você tem uma outra condição. Agora, você montou o modelo, determinou delineamento, fez desenho, tudo mais. Tá? Então, eu estou assintomático, você determinou nesse primeiro momento que o registro intermaxilar seria máxima de cuspidação. No momento de montar o modelo, no segundo momento de montar um modelo para mandar para o laboratório, para registrar novamente a parte inferior contra o superior, não tem por que mudar. Porque você já determinou isso no planejamento, vai ser em MIC. Porque o Chorres é assintomático. Então você monta em MIC também, um trabalho protético, para mandar para o protético. O que você não pode fazer é tipo, aqui você montou em MIC e aqui você resolve mandar em relação central. Tem sentido. Tudo bem? Tá? Isso você tem que separar, são duas coisas bem diferentes. Tá? Eu posso ter, por exemplo, Chorres novamente, 2 dentes faltando na área inferior. Estou com um problema de dor muscular. Então vamos fazer um diagnóstico através de modelos montados. Então você determina, né, que nesse modelo, meu modelo inferior, no momento do planejamento, ele deve ser montado em relação central. E aí você monta em relação central.
E aí você descobre na análise dos modelos que há interferência oclusal. Então, uma vez que você descobre interferência, no modelo em gesso você desgasta essa interferência. E depois você, antes de me moldar para fazer a armação metálica, você vai e faz um ajuste aqui na minha boca. Então você eliminou a interferência. E agora sim, para um segundo momento, uma vez que se eliminou a interferência, eu tenho duas possibilidades. O trabalho na nova MIC que o paciente tem, que eu tenho, porque foi eliminada a interferência e minha mandíbula pode ir para uma MIC modificada, ou posso montar na RC também. Eu tenho que decidir isso. Tudo bem? Deu para entender isso? Tá? Tu veja que cada momento, a relação intermaxilar para o momento de diagnóstico é uma. Para o trabalho, pode ser que seja diferente, se venha decorrente de um ajuste de oclusão, por exemplo. Só que os dois registros, se você começou com MIC assintomático, o modelo tem que ser montado em MIC assintomático também. Tudo bem? Tá? Então vamos essa imagem para isso. Existem casos como esse que vocês estão vendo aí, onde não há um contato efetivo entre os dentes superiores e inferiores, há uma falta de sustento, tá? E nesse momento é que você começa a pensar, caramba, eu tenho todo um desarranjo oclusal, tá? Então eu preciso montar em articulador para fazer a análise desse caso. Quais são as interferências, como está o plano de oclusão, se ele está extruído, se ele está intruído, se ele está inclinado, se há dente mesioangulado, enfim, tudo isso no modelo no articulador, né? Aí para montar um modelo superior, o padrão que vocês já ouviram comigo alguma vez na prótese total, que já ouviram com o Luiz no momento de registrar com arco facial, que na verdade não é mais que a captura da posição da maxila em relação à base de crânio, né? E isso você passa para o articulador, né? Só para lembrar isso aqui. Uma vez que você passa a montar o modelo superior, né? A parte fixa, né? A parte fixa que não tem mais movimentação. E o que agora você precisa recuperar ou ter é o registro intermaxilar, como o antagonista vai se relacionar com esse superior. Então aqui para lembrar mais uma vez, dimensão vertical de repouso, tá? Todo mundo tem. Mesmo você perdendo seus dentes, você possui uma dimensão vertical de repouso, certo? Você possui, tá? A grosso modo, para entendimento na graduação, a gente fala que não se altera, tá? Não se altera. Porque a gente entende dessa forma. Quando a gente fazia reabilitação do paciente edêntulo bimaxilar, não é a posição vertical de repouso, a dimensão de repouso, que é o parâmetro de início para a captura da dimensão vertical de oclusão. O parâmetro, o ponto de início, então ela em teoria não se altera. Para entendimento na graduação, ela não se altera. A dimensão vertical de repouso ela é constante sempre. Paciente dentado, parcialmente dentado, certo? E o paciente idêntico, tá? Isso na graduação a gente entende assim. E a dimensão vertical de oclusão seria o contato, que já no paciente idêntico não possui mais. E aí vem aquela regra, né? Vamos descobrir a dimensão vertical de oclusão através do compasso de Willis, onde você determina primeiro a posição de relaxamento muscular, você vai medir base de nariz, base de mento, uma dimensão determinada, dá 50, por exemplo, e sobre essa você tira 3, fica 47. O 47 seria a dimensão vertical de oclusão, certo? Isso no caso do paciente edêntulo, né? Serve também para o paciente parcialmente idêntico, tá? São pontos de partida, pontos de início, né, para a avaliação da dimensão. O espaço funcional livre seria o espaçamento entre arcos, né, quando o paciente está em repouso e todo mundo está assim agora, os seus dentes não estão tocando. Espaço funcional livre, né? E claro, esse espaço funcional livre vai ser subtraído da dimensão vertical de repouso, e isso te dá a dimensão vertical de oclusão, claro.
isso é fato, é 100% assim, você tirando 3 funciona? Não necessariamente. Isso é um ponto de início. Pode ser que para esse paciente funcione, pode ser que não funcione. Então, a determinação da dimensão por qualquer das técnicas que vocês encontram em livro não é única. Você não faz um único teste pronto. Você tem que aplicar em cima disso teste fonético, teste de deglutição, para ver se o paciente consegue deglutir e consegue falar com essa dimensão que você está determinando. Pode ser que sim e pode ser que não. Os 3 milímetros que a gente subtrai disso, tá? É uma média, que pode ou não funcionar na maioria dos pacientes. Tudo bem? Tá? Bom, aqui o que já comentei, ainda só para acrescentar o espaço funcional de pronúncia, tá? Que é diferente do espaço funcional livre, são duas coisas bem diferentes em relação à sua definição. Elas podem ser numericamente iguais, mas na sua definição são diferentes. Como assim? Eu estou, por exemplo, conversando com vocês, e enquanto eu estou conversando, minha mandíbula se afasta do arco superior. E conforme eu vou articular as palavras, minha mandíbula se afasta. E se afasta comumente numa distância maior do que o espaço funcional livre. Tá? Ela comumente se afasta mais do que os 3 milímetros. Mas isso não quer dizer de que ela não possa ser 3. Tá? Como você avalia isso? Fazendo o teste fonético com o paciente. Você tem que falar e o arco antagonista, durante a fala, ela deve se aproximar ao dente antagonista, mas não pode tocar. Certo? Não pode tocar. Ela se aproxima muito, mas não chega a tocar. Esse é o teste clínico para você ver que o espaço funcional de pronúncia está realmente ativo. Você não está invadindo ele. Tá? Então, numericamente, eles podem ser iguais. Comumente, o de pronúncia é maior, tá? Mas em conceitos são diferentes. Não é a mesma coisa. Mas em que momento que faz isso? Quando vem o teste? O teste de pronúncia, por exemplo, em PT, por exemplo, você precisa determinar, você fez um plano de cera superior, certo? Depois um plano de cera inferior, ok? Tá, tem os dois. Você precisa ajustar a altura do superior e ajustar a altura do inferior, certo? Tá. Imagine que você já ajustou, já usou o plano de Camper para o superior em área posterior, usou linha bipupilar e borda inferior do lábio para a área anterior. E aí você determinou a dimensão vertical e ajustou a altura do inferior. Está tudo ajustado. Agora você quer comprovar se isso está correto, se isso vai funcionar no paciente, você vai pedir para a paciente, fale teu nome, diga 66, diga Mississippi. E o paciente vai começar a articular as palavras com as alturas e as dimensões de seu plano de oclusão. Se o paciente não conseguir falar porque está travando a boca, é porque você está invadindo. Nesse momento você faz teste funcional para verificar se a alteração que você fez nos planos de orientação vão funcionar para o paciente. É nesse momento que o teste funcional de pronúncia, de fonação é insere. Tudo bem? Em PT. Tá. Em PPR, a gente vai chegar já já. Em PPR, imagine, por exemplo, eu tenho só 2 molares superiores aqui, certo? E toda a parte inferior dentada. Eu tenho que fazer uma PPR superior. É a mesma condição de fazer uma PT. A única diferença é que teu plano de cera vai estar fixo a uma armação de metal. Então você vai ter que ajustar o plano de cera superior, linha bipupilar, plano de Camper, altura, tudo. E aí, nesse momento, você testa agora para ver se a paciente consegue falar. É a mesma coisa. Só que você está associando agora uma base de prova a uma armação de metal, o que não acontece na PT. Isso é a única coisa que muda. O resto, o teste funcional é o mesmo. Tudo bem? Tá? Vamos chegar nesse ponto já. Bom, aqui mais a definição do que é dimensão vertical, certo? São distâncias que a gente vai determinar entre maxila e mandíbula, N formas de fazer isso, tá? A dimensão vertical como um todo. Na prótese total, você usa o compasso de Willis,
tá? Base de nariz, base de mento, a tua referência, tá? E a partir dessa mensuração, 50, por exemplo, você tira 3 e você encontra a dimensão vertical de oclusão, tá? Isso não vai mudar, isso se usa para PPR também. O conceito de relação central é só para lembrar a vocês, a relação central é uma posição que não depende de dente, certo? Não depende de dente, é uma posição do côndilo ou cabeça da mandíbula em relação à fossa mandibular, tá? Que está numa posição mais superior, anterior e medial, né? Isso mais conceito. Pessoal, Sim. só uma coisa. Então, assim, a relação central ela fica com uma posição mais retrusiva. É uma posição retrusiva em relação ao mic. Ah, sim. Por isso a confusão no livro. Ó, a história da relação central é a seguinte. Nos anos 60, nos anos 50, quando tudo isso estava começando a ser pesquisado, houve um entendimento em que a RC era uma posição retrusiva, completamente retrusiva. O que significa isso? Eu tenho anterior aqui, posterior aqui. Eu tenho fossa mandibular, eminência articular. O conceito antigo era a relação central, é onde eu tenho o côndilo em uma posição mais retrusiva, certo? Retrusiva, para trás, toda para trás. Esse é o conceito inicial. Só que isso, conforme foi passando o tempo, os pesquisadores começaram a ver de que isso não seria possível. Por quê? Porque na área posterior, a zona bilaminar, é uma área muito inervada, com muitos vasos sanguíneos, e não aceita compressão. Então o côndilo não poderia se entender como estar numa posição retrusiva, o que se entendia no início da anatologia, nos anos 50, 60. Aí foi mudando. Aí depois falaram de que era uma posição mais anterior. É uma posição mais anterior com respeito a quê? A posição retrusiva, ela é mais anterior. Depois falaram que era uma posição onde haveria uma equidistância entre a câmara superior, câmara anterior e câmara posterior. Se eu tenho X aqui, X aqui, X aqui. Então, a terminologia foi mudando, certo? Hoje se entende que a relação central é uma posição que não depende de dente, onde o côndilo está em sua posição mais posterior e superior e medial. Quando fala posterior, se refere inicialmente comparando com a MIC. Embora aqui o MIC depende de dente, a relação central não depende. Quando a mandíbula está em máxima de cuspiração, vamos dizer assim, ela está nessa relação de contato aqui, pontual. Quando vai para uma posição mais posterior, e o contato já não acontece mais, essa mandíbula fica aqui. Então, uma posição retrusiva, posterior comparada com esse inicial. Tudo bem? Deu para entender isso? Uma posição retrusiva comparada com a posição inicial. Mais ou menos. Certo? Tá? O que a gente entende, às vezes, aqui é retrusiva, toda para trás. Tá? Mas é comparada com isso. Dá para entender porque RC sim é uma posição retrusiva. Agora, a posição do côndilo aqui é uma posição, né, mais posterior, porque quando é MIC, isso aqui avança, porque aqui é um único bloco, né? Então, quando você está em MIC, o côndilo está ligeiramente para anterior, pouco, mas ele está para anterior. Quando a relação central isso vai para trás, o côndilo retrocede um pouco. Por isso que é considerada uma posição retrusiva. E certo? se o senhor só considerasse, tipo assim, uma definição de relação central sem considerar em Não, poderia ter uma posição anterior superior? Eu estou em uma posição anterior, superior e medial, não é isso? Aham. Tá. Aqui estou tirando um entendimento para você entender a definição. Não estou dizendo que dependa de dente, porque ela não depende de dente. Tudo bem? Tá? Então ela é uma posição anterior, superior e medial. Então como assim? Na posição que eu estou, né? Eu tenho, esse lado tem a fossa mandibular aqui, certo? E o côndilo aqui. Então esse lado daqui é do lado de fora, tá? E é dessa forma aqui, né? Fossa mandibular e tem a parede interna, né? Então é uma posição anterior, certo? Ela não é retrusiva, é uma posição anterior, ok? Tá? Para a frente. Tá? Superior.
Então ela não está para baixo, ela está para cima. É uma posição anterior e superior. Tá? Esse é o entendimento. E medial. Medial a quê? Com respeito à linha média. Ela está assim. É anterior, superior e medial. Ele se inclina para a linha média. Ela não se afasta da linha média. Por isso que é medial. Tudo bem? É melhor? Tá? Essa condição. É difícil de entender. Mas trata-se de um conceito. Né? Tá. Outro conceito importante é a oclusão central. Oclusão central. Oclusão central é quando coincide a relação cêntrica com a máxima de cuspidação. Então você vai ter uma condição em que o contato dentário, o máximo contato dentário, corresponde com a oclusão, com a relação central. Isso é uma condição que pouca gente tem. Aproximadamente de 5 para 10% das pessoas têm essa coincidência. Então você abriu e fechou, arco puro, relação central. É o perfeito, né? O sistema estomatognático perfeito, onde você tem coincidência tanto da relação central, que é uma posição condilar, com a máxima de cuspidação. Só 5 para 10% das pessoas têm isso. Então, usando esse conceito aqui, vamos entender uma coisa. Eu posso ter tido, no primeiro momento, uma montanha em articulador, em RC, certo? Imagine eu, novamente, faltam 2 molares inferiores, eu vou fazer uma PPR, mas eu estou com dor. Tá? Aí vocês resolveram, vou montar os modelos do Chorres em RC. Aí você monta, o modelo está em RC. Tá? Você descobre a interferência. No gesso, você desgasta a interferência e você vê que oclui agora bem. Então você passa esse desgaste para a boca. Chega na minha boca, desgasta, e agora eu fecho e não tem mais interferência. Então agora, o que eu fiz? O paciente Chorres, no início da terapia, tinha RC diferente de MIC. Certo? Ele não era oclusão central. Ele tinha diferente a RC da MIC. Só que através do ajuste, eu dei a condição de oclusão central. Tudo bem? Não? Vamos lá de novo. Eu estou com dor. Preciso fazer uma PPR inferior. Estou com dor na musculatura. E aí você determina, não, está com dor, sintomático, vamos fazer prótese, vamos descobrir quais são as interferências. Então tem que ser montado em RC. Então você pega um arco facial, monta o superior e o modelo inferior, usa um dispositivo, um desprogramador de NIF, coloca, mordo a cera e você relaciona em RC. Tá? No modelo você vê que há realmente interferência dos molares posteriores. Então no modelo em gesso você desgasta, e quando desgasta, ele oclui bem. Já flui em equilíbrio, já todo toca. Antes tocava em relação somente os dois de trás. Agora, quando ele ajustou, já todo toca. Então agora tem equilíbrio oclusal, porque todos os dentes estão tocando. Certo? Tá. Já estamos chegando aí. Estão entendendo até aqui? Tá. Você desgastou o modelo e agora você vê que agora fecha em arco puro. Que aquilo que você quer, máximo contato e estabilidade, porém a dor deve diminuir. Aí você chega em mim, desgasta com a broca de alta rotação. Chorres, vamos deixar uma semana para ver se você melhora. Numa semana eu melhorei. Tá, melhorei, condição, ok. Então pronto. O que você fez, Gabriela? Você montou o articulador em RC, descobriu interferência, fez o ajuste à oclusão no modelo, fez em mim, desgastou, a dor passou, agora tem um novo toque dental. Agora, como você desgastou isso na RC e você eliminou a interferência e o máximo contato agora coincide. RC com a máxima de cuspiração. Oclusão central ou relação de oclusão central. Então agora, no segundo momento que eu vou montar em articulador, você está montando em articulador em RC, mas na verdade é ORC, que é a relação de oclusão central, que você conseguiu através do desgaste. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá? Por isso que no início eu disse, uma vez que você descobre o RC, você tem que ver em como você vai mandar o paciente. Pode ser uma máxima de cuspiração, sim, nova, mas ela coincide com RC. Então essa máxima de cuspiração nova é ORC, oclusão, relação central.
que você fez. Não foi o paciente que nasceu com ela. Você fez porque você desgastou. Tudo bem? Tá? Você desgastou. Bom, aqui é só para mencionar, o jig é uma forma de fazer a captura de relação central, o espaçador de Long, são umas tiras que se usam, só uma forma de entender. E as bases de registro, que são os planos de orientação, né? As formas como você leva para a RC são várias. Jig, desprogramador de NIF, você tem tiras de Long, manipulação de mandíbula unimanual, bimanual, técnica de área posterior, tem várias, tá? Mas o que a gente usa mais são os dispositivos de mordida anterior. Então agora você precisa montar os modelos de estudo no articulador para atingir equilíbrio e estabilidade, né? Então aqui vem... Vamos lendo aí. Eu só vou parar um pouco aqui porque quando passa de 1 hora, difícil de